Alô, torcida do Mengão, aquele abraço, saudações do mais querido. Primeiramente, meus amigos, uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar falando com vocês aqui, trazendo aí, né, conteúdos, informações aí do nosso clube mais querido e amado do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Mengão venceu aí nessa noite, né, de quinta-feira, né? Primeiro jogo do Flamengo aí no Maracanã em 2025, né? Não foi fácil, todos nós vimos que não foi fácil, né? Até porque o adversário veio muito mais preocupado em não perder do que em ganhar o jogo, né? Em nenhum momento eles demonstraram vontade de ganhar, né? Montaram aquela barreira ali na entrada da sua área, né? E aquele ferrolho ali, né? No seu sistema defensivo ali. Calhou com a falta de criatividade do Flamengo também, né? Muito dependente ali de um cérebro ali como o Arrascaeta, né? Luiz Araújo também que entrou e mudou o jogo, enfim, né? Cara, tô trazendo aí um corte, né? Do troca de passes, né? Com direito a uma belíssima entrevista do Danilo, né? Uma entrevista coletiva, né? Em que ele faz assim, cara, elogios assim que deixam a gente muito felizes, sabe? Que nos deixam muito felizes, assim, o que ele falou do Felipe Luiz, né, cara? Um cara humilde, que está sempre disposto a dialogar e a ouvir, né, sugestões, opiniões de quem está do lado dele no dia a dia ali. Cara, e isso é muito importante. A humildade é uma das coisas mais importantes que o ser humano pode ter, né? É uma virtude muito grande do ser humano. Muito diferente de um monte de mala sem alça que veio treinar o Flamengo, um monte de treinador fraco que veio treinar o Flamengo e que não sabia nada e ainda se achava os reis da cocada preta, né, cara? Teve um que foi mandado embora, né? Agora, né? Sampaoli dançou aí, não sei se vocês estão sabendo que o Sampaoli dançou lá no Rennes da França, né? Já deram o boné dele, né? Pra ele pega teu boné e sai fora, né? Era um, né? Que se achava o último biscoito do pacote, né? Tá aí, né? Sem humildade nenhuma, né? Mal dava bom dia, dizem que nem conversava com os jogadores, é o que dizem, né? Eu não sei porque eu não estava lá, mas dizem que nem bom dia dava para os funcionários. Tá aí, ó, Felipe Luiz humildemente, né? Já teve uma trajetória ultra vitoriosa como jogador e agora devagarinho vai trilhando o seu caminho, né? Como treinador do Flamengo, né? Ganhando títulos, né? Hoje o jogo foi difícil, mas ganhou também, ganhamos, né? E é isso aí. Rapaziada, agora chega de conversa, né? Melhor do que falar é mostrar aí e vambora, vamos pro conteúdo aí que tá bacana, tá top, vamos nessa. E ele deu sua primeira entrevista como jogador do Rubro Negro. Vamos ouvir Danilo. Eu falei muita coisa aqui, talvez muito metódico, assim, muita teoria e muitas coisas, mas o Flamengo é vitória, o Flamengo é pressão por resultado, o Flamengo é empolgar o torcedor, o Flamengo é um jogo agressivo, um jogo pra frente, um jogo onde muitas vezes a raça vem primeiro da técnica, o Felipe sabe muito bem disso, e além disso ele está preparando sempre o time nos máximos detalhes, com o máximo cuidado, e tenho certeza e vejo o Felipe com um futuro muito brilhante como treinador. Para mim está sendo até um pouco estranho, não sei como chamar ele, de filho, de mister, de professor, não sei bem, mas ainda vou me acostumar. E ele, o que mais me surpreendeu, talvez não me surpreendeu, mas que eu fiquei muito feliz nesse meu primeiro contato com o Felipe como treinador, foi a humildade dele de dizer, cara, eu tô começando como treinador a minha trajetória, eu tenho muito ainda para aprender e estou extremamente aberto ao debate, estou extremamente aberto aos conselhos, extremamente aberto às conversas, e isso me deixou muito satisfeito, né? Não só por mim, mas tem jogadores incríveis ali no Flamengo de muita experiência e que podem sempre contribuir para a montagem do time, o sistema tático, para a estratégia do jogo, né, para a fixação de metodologia. Então, isso me deixou muito satisfeito, encontrar o Felipe ainda nesse direcionamento de falar, beleza, ele tem muita personalidade, ele sabe bem o que ele quer para o time, mas ele está aberto também a debates, a escutar, a ser aconselhado, e eu acho que, tenho certeza que isso é uma característica que vai fazer dele muito, muito maior do que ele já é. Olha, pressão, convenhamos, o Danilo está super acostumado, né? Porque o Danilo nunca jogou em time pequeno, né? Depois do começo no América, foi Santos, se eu não estiver esquecendo ninguém aí, vocês me ajudam. Porto, Manchester City,
Real Madrid, Juventus e agora Flamengo. Esqueci de algum? Seleção. Aí, seleção brasileira, óbvio. Então se tem uma coisa que o Danilo tá acostumado, é com pressão. E ele falou sobre, deve ser difícil essa relação, né? Quando é um cara que é companheiro de equipe, a vida inteira, amigo, né? Amigo, jogou com o Felipe Luiz muito tempo, Danilo, na seleção brasileira, e agora tem que mudar o tratamento? Imagino que não, né? Vai continuar chamando pelo apelido, ou na frente dos outros fica ruim se chamar, vamos supor que o Felipe tem o apelido lá de Cabeleira. Não vai chamar de cabeleira na frente dos... Ô, cabeleira, como é que eu faço aqui pra... Só na intimidade, no dia a dia não, né? Só se tiver fechadinho. Tem que chamar o quê? Professor? Você já pegou? Você teve alguma história assim? Eu tive o Klemer no Inter, cara, né? Que ele tinha... foi em 2013, logo que eu voltei do Catar, na verdade. Mas aí você já sabe entender e respeitar, mas é lógico, você tem uma afinidade de quando tá sozinho, volta ao tratamento normal. E aí chamava ele de Clemente e vambora. Mas na hora de entender e respeitar as hierarquias, você acaba sabendo entender. São todos caras inteligentes, mas é gostoso você ver. Mas deve ser estranho. Pra comandar o atleta, sim, né? E pra você ser comandado também é um pouco diferente. Qual telespectador do Sport TV nesse momento não teve um amigo que virou chefe, gente? Pelo amor de Deus, todo mundo tem um amigo que virou chefe. É verdade, também. Isso acontece com alguma frequência. Passou, agora é chefe, pronto, chefe Felipe. É isso aí, vai ser legal de vê-lo no Flamengo. Aliás, a gente estava conversando aqui, o Danilo é um cara extremamente inteligente, um cara muito esclarecido, né? É claro que com a quantidade de jogadores que passaram pela seleção brasileira na lateral direita, com uma veia ofensiva muito acentuada, né? É natural que às vezes haja uma contestação em relação ao Danilo na seleção, porque é um jogador mais defensivo, um jogador mais de se postar ali numa linha de 4, um jogador menos agudo. Mas é um jogador que vai acrescentar muito ao Flamengo. O torcedor precisa entender o jeito de jogar, né? Acho até que ele vem jogar mais como um zagueiro, como vinha atuando nos últimos tempos na maior parte dos jogos na Juventus, do que como lateral. Ele é muito diferente do Wesley, né? Muito diferente do Wesley quando precisar jogar na lateral. Um é super ofensivo, o outro é mais um jogador que vem por trás ali para organizar e comandar o time, né? Eu acredito que a principal característica, se eu tivesse... Qual é a principal característica do Danilo? Para mim, é a leitura do jogo na posição que ele tiver ali jogando. Se ele é lateral, ele vai fazer o jogo, ele vai ler o jogo de lateral. Se ele for zagueiro, ele já foi volante. Agora, para mim, faz o menor sentido ele não atuar em nenhuma dessas duas posições, que ele foi ou zagueiro ou lateral direito, porque o elenco do Flamengo é muito qualificado. Então, ele vem como zagueiro, mas a janela do Flamengo daqui pra frente vai dizer se ele vai ser mais aproveitado como zagueiro ou como lateral. Dá pra ver, ó. Só um parênteses aqui. Eu lembro que eu vi um jogo, cara, do Danilo na seleção, porque eu não estava acompanhando a seleção brasileira por motivos óbvios, né? Acho que a grande maioria não tá muito empolgada com seleção, né? Nós já vimos outros tempos melhores de seleção, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o único jogo do Danilo que eu vi na seleção foi exatamente a estreia do Dorival Júnior contra a Inglaterra. E eu vi ele de lateral. Cara, e eu achei ele um lateral super consciente. Falei, cara, esse Danilo, ele sabe, hein? Ele joga, hein? Sabe, ele é bem consciente ali, ele é bem lúcido ali, né? Nas ações, né? Tem o tempo de bola certo ali, o tempo de marcação certo ali, né? Toca bem a bola. Eu gostei. Sinceramente, foi a única vez que eu o vi, né? Na seleção, né? Como eu falei, não vinha acompanhando a seleção brasileira, né? A gente tem tempo, né? Na correria do dia a dia, a gente tem tempo só para acompanhar o Flamengo mesmo e vamos embora. E logo depois veio o papo que ele poderia vir pro Flamengo nessa história e eu achei interessante e agora ele tá aí. Finalmente ele tá aí. Vamos lá, chega de papo, vamos lá. Hoje o Felipe ele é o treinador dos caras, mas se a gente for lembrar, o Felipe ele nunca foi aquele cara de uma condição física diferente. O entendimento do jogo e a sua qualidade com a bola foi diferente. Se você pegar ele, Alexandre e Danilo, eles são de níveis, características próximas. Você vê, hoje ele está utilizando ele, que foi lateral, o Jesus colocava ele para ser construtor. Tinha gente que falava, ele não vai conseguir marcar o fulano.
e o Felipe ia no atalho. O Alexandre hoje jogando, você vê, o Alexandre tá atacando espaço como muitos anos ele não fez na Europa. Mas ele tem condição de fazer isso, né? E chegando aos 33 anos o Danilo, poxa vida, bem heresia ainda, né? A gente falar que ele não vai poder... Privilegiadíssimo. Então essa condição, é lógico que a condição física, a característica física e genética do Wesley é diferente do Danilo até o Danilo jovem. Né? Então ele vai entregar algo que o próprio Danilo vai entregar também, são coisas diferentes, mas você ganha muito no dia a dia e você ganha muito nesse ambiente competitivo de dentro de campo a tomada de decisão. Olha, terminou no Maracanã, vitória do Flamengo sobre o Sampaio Corrêa por 2-0. E quem é que deu a entrevista, Thiagotti? O Wallace Yan, né, o menino, autor do primeiro gol do Flamengo no jogo de hoje, deu a entrevista, a gente mostra para vocês agora. Personalidade do garoto. Fala pra gente aí, Estrela, entrou, fez um gol rapidamente, é o artilheiro do time aí no Campeonato Carioca. Fala pra gente como é que tá sendo esse início de temporada pra você. Boa noite. Muito feliz, né, pra estar ajudando o Flamengo. Sempre é uma honra fazer gol com essa camisa pesada, que é um sonho de criança, né, tá balançando a rede pelo time de coração. Feliz, né, trabalhando bastante pra fazer esse tipo de coisa dentro de campo, dar o máximo, correr, porque essa camisa pede isso, raça, e fazer o gol. Eu dedicar pra minha família. Legal, obrigado. Aí o menino fazendo mais um gol com a camisa do Flamengo e se mostrando ao torcedor. O Wallace Yan, na categoria de base, ele fez o lado de campo pela direita, o lado de campo pela esquerda, o meia que chegava no atacante e o atacante de referência. Caraca. Então ele consegue fazer todas as posições de campo e nesse Flamengo ele talvez seja o maior beneficiado pela venda do Carlinhos. Porque se tira um jogador que não entrega o suficiente para brigar pela titularidade e dá espaço para a categoria de base. Isso aí talvez seja o grande passo dessa nova gestão de futebol do Flamengo, de conseguir mapear ali talentos da base e ver o elenco para você conseguir botá-los para poder jogar. Hoje, por exemplo, a gente teve uma dupla de zaga de categoria de base, o Cleiton e o João Vitor. O Wallace Yan entrou no intervalo, fez esse gol aí de cabeça depois de escanteio cobrado pelo Luiz Araújo. Então, a categoria de base do Flamengo, nesse momento, eu imagino que a diretoria esteja planejando dar um pouquinho mais de espaço em posições que não há briga pela titularidade, como, por exemplo, o caso do Carlinhos. É isso aí, a gente está mostrando os dois gols. Esse é o segundo gol marcado pelo Alcaraz no cruzamento do Luiz Araújo. Deixa eu trazer aqui a nossa equipe, né, que fez a transmissão do jogo no Premier. Jader Rocha, cadê o Jader? Vamos botar ele aqui no telão, ó. Jader Rocha. Boa, Mano Menezes! Faria e Paulo Nunes, o perigoso. Tudo bem, Jader? Bem-vindo ao Troca de Passes, vitória do Flamengo, com algumas mudanças, né? Um time quase reserva, mas teve a Arrascaeta no segundo tempo, por exemplo. Conta mais, Jader. Bem-vindo, amigo. Valeu, obrigado, Diniz. Um grande abraço pra você, os intrépidos do Troca. Beijo pro Alex, pro Raed, pra todo mundo que tá acompanhando aqui o programa. Fato, né? A Arrascaeta entrou e já com a sua nova camisa, a camisa 10, depois de ser, inclusive, abençoado por Zico. Teve vídeo especial no telão aqui do Maracanã, antes do jogo, para uma entrega simbólica desta camisa 10 para o Arrascaeta com as bênçãos do Zico. E ele pôde desfrutar um pouquinho de alguns minutos nessa vitória de 2-0 que leva o Flamengo para o G4 do Campeonato Carioca. E mais do que isso, a gente tá vendo imagens, inclusive, aí, né, do momento em que o Arrasca via o vídeo do Zico lhe entregando a camisa número 10. Mais do que a vitória, o ingresso no G4, a sequência de resultados positivos, são 3 vitórias agora consecutivas, o Felipe Luiz projetando a grande decisão da Supercopa e, como a gente falava aqui no final da transmissão, não é, Eric e Paulo Nunes, os dois times, Flamengo e Botafogo, chegando num momento positivo para decidir o título lá no Mangueirão. Pelo lado do Flamengo, todas as observações que o Felipe tem feito nesses primeiros jogos da temporada. É isso, Jader, Paulinho, boa noite, Felipe, Alex, Raed, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca. Eu acho que o que foi mais legal dessa noite aqui no Maracanã foi perceber que o trabalho do Felipe vem evoluindo muito, ainda que ele seja um técnico iniciante, a gente pode dizer assim, mas o time que entrou em campo, ou que começou a partida, não tem nenhum titular, né? O Arrascaeta só entrou no intervalo, como o Felipe você falou, Jader. E a gente pode ver um padrão sendo repetido. Sim. O Flamengo havia jogado com os titulares contra o Volta Redonda e hoje enfrentou o Sampaio Corrêa. Obviamente tem a diferença técnica, o entrosamento, o outro time tem jogadores mais experientes, mas o padrão da
atuação foi repetido, marcação, troca de passes, tentando envolver o adversário, empurrar o adversário para trás, e foi o que aconteceu principalmente nos 30, 35 minutos do primeiro tempo. Depois o jogo caiu um pouquinho de ritmo, e aí no segundo tempo, com as mexidas e tal, também não teve lá um grande ritmo, mas o padrão estava ali, estava mantido. O trabalho do Felipe você conseguia perceber. E aí depois acabaram acontecendo os 2 gols que deu essa vitória para o Flamengo. Mas eu acho que fica mais legal para o torcedor do Flamengo olhar para frente, é o padrão. Há um trabalho mesmo no time reserva, o que isso implica que no time titular também essa coisa vai acontecer, né, Paulo? Exatamente. Boa noite, Jade, Eric, boa noite a todos aí da mesa. Diniz, Raed, Alex. Diniz voltando a trabalhar, né? É importante isso. As pessoas trabalharem também. O jogo era para ser uma vitória somente do Flamengo, né? O time que mais buscou o gol adversário. Teve dificuldades porque o Sampaio Corrêa marcou bem, né? Não dava muito espaço entre as linhas, principalmente do setor do defensivo com o meio campo. O Flamengo rodava a bola de um lado para o outro, circulava de um lado para o outro em velocidade, usou muito o lado direito, principalmente no primeiro tempo, com o Varela e com o Matheus Gonçalves, e atuaram bem, fizeram grandes tabelas ali para aquele setor. No segundo tempo, quando você tem o Arrascaeta, você começa a já utilizar mais o Juninho. Juninho no primeiro tempo ficou muito preso dentro dos zagueiros, né? Se teve um jogador que poderia aparecer mais no primeiro tempo, era o Juninho, mas no segundo tempo já começou a produzir melhor. Agora, o que é bom pro Flamengo, o quê? O Flamengo jogou contra o Volta Redonda, com o time titular, venceu jogando bem. Hoje aqui não foi um grande jogo, mas jogou bem também, não foi uma grande partida. Só que você ganha com os jogadores, né, chamados alternativos, reservas. Por quê? Você ganha minutagem, você ganha confiança, você recupera o Everton Cebolinha, você recupera o Luiz Araújo, né, você dá mais oportunidade pro Juninho. Eu acho que isso que foi importante pro Flamengo hoje. O Alan fez um bom jogo. O Alan hoje, né, exatamente. É um jogador muito criticado pelo torcedor. Exatamente. Precisando de uma resposta positiva, né? Então você começa a trazer esses jogadores também para a final. O Flamengo também tem que pensar muito nessa final. Tem o time titular já com confiança e hoje leva também o time alternativo, né, os reservas também para esse jogo com confiança e com minutagem. Pode ter enfrentado um pouco de resistência por parte desse bravo time do Sampaio, não é, Diniz e amigos? Mas fato é que a superioridade técnica, ela já foi muito bem colocada, muito bem vista desde os primeiros minutos, e aí os gols só saíram no segundo tempo, mas era uma questão até de tempo. Né, para o Flamengo construir a vantagem que, indo ao fim, se comprovou então com esses 2-0. E tenho a impressão, meus amigos, não sei se vocês tiveram a mesma que a minha, é que o Felipe usou alguns jogadores que estavam voltando de lesão, junto com os reservas, para tentar dar um pouco de ritmo a eles para o jogo do final de semana, né, no domingo. Porque se a gente pensar, olha, Arrascaeta, Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, todos jogadores que estavam voltando de lesões, né? E aí usa eles em parte desse jogo de hoje para tentar fazer com que eles cheguem numa melhor condição, não sei se para jogar desde o início, no caso do Arrascaeta, por exemplo, mas para pelo menos conseguirem participar de parte do jogo do fim de semana, não? O Felipe, inclusive, deixou muito claro isso, né, na entrevista antes do jogo aqui para o Fábio Jupa, né, que a ideia era dar alguns minutos para esses jogadores para, de fato, eles irem se reencontrando, entrosando, sentindo a bola, né, o próprio entrosamento com os companheiros, tentar, de certa forma, igualar essa questão com os demais, né? E tem uma outra questão também, amigos, que é o fato de você não trazer nenhum dos titulares para cá, você possibilita dar treinos fortes para eles até o dia da decisão. Você pode treinar forte hoje, como deve ter acontecido, os titulares, amanhã e sexta. Se eles jogam, amanhã é dia de recuperação, 48 horas depois ainda há um risco. Só no sábado. E você precisa trabalhar com cuidado, e aí só no sábado os titulares poderiam trabalhar. Então, o que o Felipe fez foi dar minutagem, como vocês falaram, colocar o Cebolinha em campo depois de 5 meses e poder dar uma pancada no titulares mesmo, ainda terminar uma pré-temporada, que é o que o Flamengo está fazendo, planejando, que assim, desde o início o Felipe falou, a pré-temporada ela precisa ser planejada até o jogo contra o Botafogo, então de fato é o que está acontecendo, né, e com o resultado deu certo. Sem contar a viagem, que ela é desgastante também, né, o tempo de recuperação, se te colocasse os titulares hoje, seria uma temeridade, né? Se a gente fala de grupo, de elenco, né, se a gente olhar para o outro lado, que é o Botafogo pode ter dificuldades com isso, porque muitos jogadores que eram reservas saíram do elenco
do Botafogo. Então o Botafogo não tem um grande número, o Flamengo não. Além de você ter esses jogadores, né, como o Diniz disse, recuperando, o Everton, Cebolinha voltando, Luiz Araújo, o próprio Arrascaeta, você tem um banco muito forte. E você vai precisar de utilizar esse banco, até porque em Belém também é um calor, né, que a gente sabe como é. E é início de temporada também, né, Paulo? Agora, visando ao jogo contra o Botafogo, talvez o único que possa entrar no time titular seja o Arrascaeta, dependendo das condições físicas dele, se a gente pensar no jogo contra o Volta Redonda, né? Eu acho que os outros jogadores que atuaram aqui, eles são reservas, são opções, né? O Arrascaeta é que vai depender muito de uma condição física dele para iniciar a partida contra o Botafogo. Mas até pensando nisso, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha, eles se credenciam para já viraram mais à frente, opções, né? Exatamente, na frente da fila por conta do que já fizeram no passado, recente, mas hoje, especialmente a resposta de hoje, né? Sem dúvida. Aliás, vou pedir para vocês... chamou atenção, pelo tanto tempo, né? Não, vai lá, Paulo, termina que eu sigo aqui em seguida. Não, é só para Diniz, para o Cebolinha com tanto tempo, né, sem jogar, e uma contusão que é muito séria, né, onde foi. Tendão, né? Ele parecia que estava normal, jogando Cheguei com a falar sobre isso, exatamente, jogando com desenvoltura, indo para cima. O Felipe Luiz tira ele, né, para dar uma preservada, mas fez um bom primeiro tempo. Aliás, eu até quero pedir a presença de vocês para mostrar, a gente preparou aqui, já pensando no jogo do final de semana, um campinho com as prováveis escalações. É claro que a gente não tem informações privilegiadas, tudo aqui, né, dentro das informações que a gente tem e tal, que a gente vai colhendo aqui e ali, né? A possibilidade dos times titulares de Botafogo e Flamengo para o clássico do final de semana, na final da Supercopa. E é muito dentro do que o Eric estava falando aí, olha só, esse é o time do Flamengo provável, né, pelo menos na nossa cabeça aqui, ó, com o Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, De La Cruz, Pulgar, Plata, Gerson, Michael ou Arrascaeta, Bruno Henrique. E acho que é uma dúvida também se fica Michael ou Plata no time titular, caso a escolha seja pelo Arrascaeta. E aí o Gerson vai fazer provavelmente o lado direito ali, onde está o Plata, né? Normalmente é assim. Acha que pode haver algo diferente disso, meus amigos? Olha, eu não tenho nenhuma informação de que, de repente, o Felipe na entrevista coletiva pode até me desmentir, mas eu acho que o Arrascaeta vai iniciar no banco esse jogo. Ele ainda não está ainda naquele ritmo, né, Paulo? Você viu ele de perto no jogo contra o Volta Redonda, viu aqui de novo, ele ainda me parece carecer de uma forma física melhor, de mais ritmo, de mais intensidade, e talvez entrando num segundo tempo, com mais espaços, talvez ele seja mais produtivo. Se eu tivesse que dar um palpite, Eric, eu acho que é o time que começou o jogo contra o Volta Redonda, é o jogo que vai começar a partida contra o Botafogo, mas é um mero palpite e observando a atuação do Arrascaeta hoje aqui. A gente não pode esquecer que ainda o Flamengo poderá ter a chance de ter o Danilo, né? Para esse jogo, dependendo, claro, da questão dos trâmites todos. Isso. Se ele for inscrito, conseguir, né, ser inscrito até amanhã. Mas seria uma opção também. Né? Existe a possibilidade do Flamengo levá-lo para Belém e aí entrar no jogo é outra circunstância. Até pelo próprio Varela, que a gente não sabe, né, se vai ter, ele saiu com uma concussão mesmo. Com uma lesão na cabeça, exatamente. Né? Um corte profundo. Vamos dar uma olhada então. Né? A gente tá vendo o Danilo aí que foi apresentado, né? Isso, a gente falou bastante sobre ele aqui antes da participação de... Então é isso, né, rapaziada? De momento é isso, né? A gente sabe que o foco do Flamengo, né, o nosso foco é o jogo contra o Botafogo, né, a final de domingo, né? Porém, a gente precisava ganhar esse jogo hoje, né? A gente sabia que era um jogo assim que não tinha tanta expressão assim, né? Com todo respeito ao Sampaio Corrêa, né? Com todo respeito ao Campeonato Carioca, que para mim, assim, particularmente falando, né? Eu não estou dando tanta importância ao estadual, vou ser bem sincero, né? Claro que eu não quero que o Flamengo fique mal aí, né, saia mal na foto aí, mas, cara, devido às competições pesadas e expressivas que nós temos aí pela frente, né, nessa temporada, né, eu não estou ali muito preocupado ali com o estadual, não, né? Mas era um jogo hoje que a gente tinha que, devido vamos botar assim, a fragilidade, né, do adversário, a gente tinha que ganhar, né? A gente tinha que entrar aí no G4 e tal, né? Mas com muita cautela, né? O Flamengo, mesmo o time
terceiro reserva do Flamengo tinha condição de bater no Sampaio Corrêa hoje, né? Apesar da retranca, apesar da dificuldade que eles impuseram aí pro Flamengo. Mas é isso, rapaziada. Cara, é muito bom ver o Flamengo, esse garoto fazendo gol, né? O Wallace Ian, né? O Flamengo tem que voltar à carga máxima para essa garotada da base, voltar a produzir, né, cara? Como a gente já produziu em outras épocas, né? Voltar a ter uma base forte, parar com essa coisa de ficar indo lá fora na Europa, ficar buscando milhões, gastando milhões e milhões com jogadores, né? Que estão lá na Europa, né? Tá na hora do Flamengo voltar a ter uma base, né? A revelar bons jogadores. Eu desejo toda a sorte, cara. Eu fiquei muito feliz com o gol desse garoto. Espero que, como ele, outros apareçam também para dar alegrias aí para a nação, né? Maneiro, bacana aí esse gol dele hoje aí, se antecipando ali no primeiro poste ali, né? E que seja apenas o início, né? De uma trajetória aí vitoriosa aí, né? De sucesso. Valeu, rapaziada. Então, vou ficando por aqui, né? Esse vídeo já tá longo demais, né? Alô, torcida do Mengão, aquele abraço, né? Logo eu tô voltando, né? Com conteúdos mais, né? Bacanas aí do nosso clube mais amado do mundo. Vocês não perdem por esperar, beleza, rapaziada? Um grande abraço a todos e valeu!